meus queridos, minhas queridas, estamos aqui com mais um episódio do nosso Pod God com Kika Malki. Eu vou aproveitar para agradecer a nossa equipe, que hoje está desfalcada, mas temos aqui o nosso ilustre Kildson Araújo. Obrigada, Kildson. Esse aí foi um anjo que caiu hoje, né? O Júnior Lobo trouxe pra gente. Então, a gente deixa um beijo aqui pro Guto, pro Rômulo, que não puderam estar aqui hoje. Mas é isso. Hoje estamos com um casal. Roberta Leocádio e Edson Rocha. Que bom que vocês estão aqui, aceitaram o convite. Ótimo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, falar do testemunho de vocês. Eu queria começar pedindo para a Roberta se apresentar e depois o Edson. Tá bom. Quem é a Roberta e quem é Edson hoje? Vamos lá. Eu sou Roberta, meu nome é Roberta Leocádio. Eu hoje sou cristã, né? Sirvo na Igreja Adventista do Jardim Oceânico, junto com meu esposo, e faço trabalhos missionários para a obra de Deus. Edson. Oi, meu nome é Edson. Estamos na Adventista do Jardim Oceânico, fazendo trabalho missionário, levando a palavra de Deus, mostrando para as pessoas que existe um Deus que transforma a nossa vida. Muito bom. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, breve, sobre a infância. Como é que foi a infância de vocês? Então, eu fui criada em Copacabana, né? Garota Zona Sul? Na Zona Sul. E estudei num colégio em frente à praia do Arpoador, Colégio São Paulo. E fui criada por família de militar, daquelas bem tradicional, de horário para comer, horário para almoçar, horário para jantar. Chegar em casa. E tive uma infância, fui à Disney, tive tudo que uma criança pode ter, né? E tudo que eu queria, eu tinha. Fui criada com 4 avós, que eu digo, porque eram 2 avós e 2 tias-avós, que davam tudo que eu queria. Era mimada? Era mimada. Não ouvia não, nunca. Quantos irmãos? Uma irmã. Mais velha ou mais nova? Mais velha. Então eu ainda era caçula, cara. Mandava em casa. Sim, era caçula. E a minha família, por parte de mãe, ela era da Bahia, de Ilhéus, né? E criada em fazenda de cacau. E a família, por parte de pai, era do Rio Grande do Sul. E a família da minha mãe trouxe o cinema para o Brasil, meu bisavô, o primeiro filme. E tinha família, era ligada a grupos de cinema. A arte. Sim, a arte. E aí, Edson? A minha infância foi aquela infância com um pai alcoólatra, né? Família destruturada, minha mãe sofrendo, um irmão que se envolveu com entidade, com espiritismo. E eu era era muito caladão, né? Era tímido. E eu fui crescendo nesse meio, assim. E daí a minha vida mudou bastante depois disso. Vamos falar da adolescência de vocês. Como é que vocês chegaram na adolescência? Então, meu pai vivia como solteiro. Traía minha mãe sempre. E era normal ver nos bares da Zona Sul meu pai com mulheres. Outras pessoas verem meu pai com mulheres. Então, isso quando eu fiz 13 anos, os meus pais se separaram, né? E isso causou em mim uma revolta interior, né? Então, eu estudava, como eu disse, num colégio e eu, em vez de eu ir para a aula, eu comecei a matar aula para ir para a praia do Arpoador de Ipanema. E ali, com 13 anos, eu conheci a maconha, nas rodas que tinha de maconha na Zona Sul da praia. 13 aninhos. 13 aninhos. E daí pra frente?
E daí para frente, eu comecei a achar que a maconha cobria, né, a minha timidez, os meus medos, as minhas inseguranças, né? Então, eu comecei a ir para o Baixo Gávea, Baixo Leblon, comecei com aquelas amizades ali. E aí, então, com 15 anos, eu conheci a cocaína através de um namorado meu. E então, ali tampou vários buracos, né? Uma falsa sensação de bem-estar. Eu queria viver de forma, eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que o que eu deixei de fazer, né? E queria afrontar todo mundo. E eu achava que aquelas mulheres de botequim era mais importante do que você ser uma mulher de família, casar, tudo certinho. Eram mais felizes. Eram mais felizes. Você tinha um exemplo em casa que não foi muito legal, né? E eram mais valorizadas, né? Então, eu comecei a ficar ali nas festas da Zona Sul, que tinha bandejas de cocaína. Então, eu passava 4 dias fora de casa, de uma forma natural. Deixava minha família preocupada, mas eu cobria aquele buraco, manipulava e ficava por isso mesmo. Como é que você fazia para conseguir a droga? Eu roubava dentro de casa, vendia as minhas coisas, né? Ganhava joias da minha família. Quando eu fiz 15 anos, todos os netos ganhavam joia. Eu vendi tudo e fui pro morro usar droga, né? Então, eu dava todo o meu jeito para conseguir a droga, né? Até que eu comecei a vender droga, porque em Copacabana, na Zona Sul, tinha aqueles pontos de droga nos botequins. E eu, no Baixo Gávea, enfim. E eu comecei a passar droga. Eu ia no morro, pegava droga e vendia. E aquilo me dava também uma sensação de poder, de todo mundo estar dependendo de mim e de ser conhecida. Aí você tinha quantos anos? Ali eu já estava para 18 anos, 20 anos, né? Porque eu fiquei nas drogas até os 30 anos. Uau! Toda a adolescência. Quando é que a Edson entrou na história, Edson? Eu entrei porque eu também me envolvi com as drogas, né? Eu era atleta de ponta, era federado. Era qual? Qual era a tua especialidade? Eu fazia luta livre. Eu era federado da Gama Filho, a antiga Gama Filho. E aí, quando eu saí do quartel, eu comecei a beber. Aí, da bebida, eu nunca gostei de maconha. Minha primeira droga e única foi cocaína. Conheci dentro do meu primeiro trabalho no aeroporto. Primeiro Rock in Rio, 85. Eu fui, né? Quantos anos você tinha naquela época? Tá com 20 e pouco. 20 e poucos. Então, dali que começou. Comecei a usar um papelote, 2, daqui a pouco tava subindo o morro. Eu gostava da adrenalina de subir morro. E daqui a pouco, quando eu vi, cara, 2, 3 dias em cima do morro. E eu trabalhava, sempre trabalhei. Sempre tive meu dinheiro para comprar minha droga. Então, a gente começa a se envolver com pessoas que não tinha nada a ver com a nossa educação. Porque minha mãe teve 5 filhos, só um que usou droga. Teve a mesma educação. Então... Você acha que é companhia? Não, ninguém leva... Cabeça mais fraca? O que você acho que atribui? Ninguém leva assim, ajuda, mas a gente é dona dos nossos atos. Eu plantou pimenta, colhe pimenta. E aí eu fiquei nessa, aí eu fui morar em Copacabana, né? Comprei uma barraca de praia, mas continuava usando e tal. Tipo assim, morador de rua, é isso? Não. Essa barraca de praia que você comprou era pra quê? Eu trabalhava no Essa barraca era pra quê? Pra me ganhar dinheiro, eu trabalhava. Essas barracas que tem na praia... Tá, você comprou as barracas pra você alugar. Eu comprava Entendi. a barraca e trabalhava nela. Você era empresário.
Microempreendedor. Isso, eu trabalhava para mim mesmo. Então ali eu querendo parar, né? Mas só que na Copacabana é fogo. Aí vem de tudo, vem gringo usando droga, que o Brasil tem essa fama, né? E aí teve um dia que eu subi no morro, eu fui preso. Eu subi no morro da Zona Sul, me pegaram com droga, me levaram, mas só que não me seguraram porque eu tava com quantidade mínima de um viciado. E aquilo ali ficou marcado, né? Porque assim, quando a gente entra pra esse mundo das drogas, a gente passa sufoco. Eu já tomei coronhada de fuzil, já tomei coronhada de 12, saco plástico na cabeça. Que os morros que eu ia, só morro pesado. Eu ia pra morro do subúrbio. E lá a gente conhecia várias pessoas, a gente começou a se envolver, porque assim, não é você que se afasta das amizades. As amizades não se afastam da gente, é a gente que se afasta das pessoas. Porque aquelas amizades não servem mais pra gente. Então a gente vai atrás de outro que faz a mesma coisa que a gente gosta, que é usar droga. Então eu comecei a me envolver com isso. E comprava droga, vendia, igual o Roberto, só que eu não cheguei a ser preso por tráfico de droga. Mas assim, é pesado o mundo das drogas, ainda mais no Rio de Janeiro. E o que vocês falam aí das consequências negativas? Então, a primeira consequência negativa que eu tive na minha vida foi a minha prisão, né? Em 1999, que ali foi a primeira vez que eu vi aonde eu tinha levado a minha vida, né? O que era um falso prazer, eu usar droga até então, passou a não ser mais, que eu tive que conviver com aquelas pessoas, né? Que não foi fácil, né? Quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. E eu fui julgada, algemada, né? Fiquei lá convivendo, eu brigava lá dentro, né? E um dia eu fui parar dentro de um castigo que tem lá, e lá eu vi a Bíblia pela primeira vez, uma Bíblia amassada, uma Bíblia rasgada, mas ali tinha um Salmo 91. E então a Bíblia apareceu na tua vida, assim, ninguém te apresentou, ninguém levou para você, ninguém veio falar da palavra para você? Foi a primeira vez que eu vi a Bíblia na minha vida, né? Porque eu não tinha sido criada em família que falava da Bíblia, ninguém falava da Bíblia. Eu também não. Mas... Então, ali... E aí você teve curiosidade? Tipo, não tenho o que fazer, eu acho que eu vou pegar isso aqui para ler. Vou pegar isso aqui para ler. O que é isso? E li o Salmo 91, gostei daquela palavra. E ali eu tinha sempre oração às 6 horas da tarde, na prisão, e eu participava daquela oração. E aquilo me fazia bem. Né? Você sentiu que tinha uma coisa diferente. Que tinha uma coisa diferente. Era como se fosse um chamado. Isso, me sentia bem naquele momento. Mesmo que depois eu não vivia nada daquilo. Nenhuma colega assim de cela chegou a falar para você de Jesus? Não. Era arrependida? Não, era todo o pessoal. Era tudo pessoal do mal, mas que tinha uma lá que lia a Bíblia também, e a gente lia ali o Salmo 91 e o Salmo 23, também era só isso. Naquele momento. Mas vocês tinham noção do que era a Bíblia? Não. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus, é o que ele deixou pra gente, tipo, é a Constituição que ele deixou. Não tinha noção nenhuma. Nenhuma, né? Não. Eu encontrei aquele livro ali, peguei para ler e aquilo me trazia alguma coisa, né? Só que o carcereiro, ele falava, quando você sair daqui você vai esquecer disso, né? Você está fazendo isso só para ter bom comportamento. Ele falava isso. Ele não acreditava em você. Ele não acreditava. Então, quando eu saí, realmente, eu passei um dia em casa e depois eu passei 4 fora de casa. E quando eu voltei para casa, a minha família estava toda com enfermeiros para me internar à revelia, né? E aí você foi eu fui internada à força
fiquei numa clínica, ali na Barrinha que tem, Jorge Jaber, com toda a estrutura, mas que nada resolvia, porque eu fugi da clínica. É fácil? Então, nada resolvia, né? Então, eu fiz tudo pela droga, né? Ali. E a partir dali, eu já não tinha mais paz quando eu usava, né? Eu tinha depressão, eu tinha desejo de suicídio, que eu tentei suicídio 3 vezes. Uma vez eu tentei me jogar de uma cobertura em Copacabana, que eu estava numa festa, e 5 homens tentaram me segurar e chamaram a minha mãe, e ela me levou para um psiquiatra. A segunda vez eu fui tentar misturar o Rivotril, porque nisso eu já tinha vindo da internação, então eu já... Tinha medicações. Quando eu não estava usando droga, eu estava usando o Rivotril, e me viciando no Rivotril. Uhum. Então, eu misturei o Rivotril com uísque e acabei na casa de uma amiga minha, que também me levou para o psiquiatra. Todo mundo só sabia me levar para o psiquiatra. E, enfim... E a terceira tentativa de suicídio, eu estava usando droga virada na praia de Copacabana ali, que a gente ficava no quiosque na praia, e eu me joguei assim na frente de um carro. Não foi atropelado? Não, o carro freou e eu xinguei o motorista, reclamei, e ele saiu me chamando de maluca e foi embora. Dessa época aí, você não tem contato com ninguém? Dessa época, não. Mas muitas pessoas já ouviram meu testemunho, muitas delas. E quando é que você encontra com o Edson? Onde é Não, que porque, Edson assim, entra na história da Roberta? Eu servi as entidades, né? Porque meu irmão era pai de santo, então eu comecei a me envolver. Além de droga, eu me envolvi no candomblé. Uhum. E dali eu fazia tudo que eles queriam. Vai em cemitério, eu ia. Vai na cachoeira, eu ia. Vai fazer isso, eu ia. Então, quando meu irmão faleceu, meu irmão era pai de santo. Eu vi dentro do cemitério as filhas de santo dele incorporar com um espírito, né? E aí eu falei, não quero mais isso pra mim, não. Deu medo? Não é deu medo, não. Decepção. Aí eu falei, não quero isso. E só que eu fiquei no morro 3 dias. Usei 20 gramas de cocaína esses 3 dias, assim. Desci do morro, entrei dentro de uma igreja. Cheio de guia no pescoço, cordão de ouros, anéis e tal. Fiquei assistindo o culto. Porque pra mim, Deus pra mim era eles. Eu não conhecia Jesus, não conhecia nada que era Deus, não conhecia a Bíblia. E o que alguma coisa deu em você e você entrou na igreja? Eu tava lá em cima no morro, bateu assim uma paranoia, eu desci. Os caras, pô, vai aonde, cara? Porque eu nunca morei em morro, mas eu fazia muita amizade. Eu acabava dormindo lá. Me arrumava mulher por lá, jogava sinuca, jogava cerveja, tomando cerveja e tal. Bateu uma paranoia minha, eu desci e entrei dentro da igreja. Eu só tava tão doido que eu vi escrito assim, igreja. Aí entrei. Fiquei sentado lá, ouvi o culto, pastor pregando. E aí eu comecei a chorar pelo culto. Passou um obreiro, falou, o senhor tá bem? Eu falei, tu acha que eu tô bem? Tirei 3 dias, tô viradão, tu acha que eu tô bem, rapaz? Eu era muito agressivo. Delicado. Aí eu falei, aquele cara lá. Aí eu apontei pro altar. Aí fui andando, era uma igreja de 2.000 lugares grandes. Aí eu falei pra ele, botei o dedo na cara do pastor, falei, se for verdade que tá falando isso, teu Deus vai ter que mudar a minha vida. E aí ele olhou pro meu pescoço, que eu era agressivo, assim, eu abria a camisa e mostrava mesmo, cheio de guia. Aí ele falou, tem coragem de arrebentar essas guias? Eu falei, tenho. Remeti a mão, arrebentei e joguei em cima do altar. Puxei os contregum, que é as palhas, né? Aí falei pra ele, só tem um probleminha. Aí ele falou, qual o problema? Meti a mão na minha espinha, puxei minha pistola, joguei em cima do altar. Falei, esse aí é o problema. Aí ele falou, não, isso não é problema, deixa aí. Quiser fazer, faz. Não quero mais isso. Dali foi o meu primeiro contato com Jesus. Eu perguntei, que igreja é essa daqui? Aí ele falou, Universal.
Eu falei, tem culto aqui todo dia? Ele tem. Então eu vou vir todo dia porque eu uso droga todo dia. Aí fiquei lá 6 meses. E você usava droga todo dia? Eu Ia pra lá? Não. Eu usei 6 meses. Eu fiquei 6 meses. 6 meses que eu fiquei lá, eu não usei. Não sentiu vontade? Não senti nada. Nada. Eles fizeram um trabalho de acompanhamento comigo. Cuidaram de mim. Mas aí eu peguei e saí. Porque os primeiros inimigos que a gente arruma é dentro da igreja. É dentro de casa. Uhum. Sabe a fama que a Universal tem, né? Vai dar dinheiro para pastor, vai isso, vai aquilo. E eu batia de frente com ele e falava, pô, vocês falam do pastor, por que ninguém chama o pai de santo de ladrão? Porque tem medo dele? E aí eu saí da igreja, comprei essa barraca de praia para ficar me trabalhando, que lá eu ganhava bom dinheiro, né? E aí eu conheci a Roberta. Na praia de Copacabana? Isso, só que eu namorava uma garota que me levou para um grupo de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. E a gente tinha uma amiga que apresentou eu e a Roberta. Que ela me conhecia e conhecia a Roberta. Você levou a Roberta pro grupo? Ou ela Não, já... a Roberta já era do grupo. Eu já era do grupo e ele também, a gente só não tinha se esbarrado. Aí na praia, a nossa amiga em comum, que era do grupo, nos apresentou. Então esse encontro já estava Escrito predestinado, no hein? céu. Porque eu pedi para ser internada mais uma vez e essa internação me levou para o NA, para o grupo de autoajuda. Aí nós nos conhecemos, namoramos, eu pedi ele em casamento. Moderna. Ela que pediu. Moderna. E então a gente casou. Você tinha quantos anos aí quando você casou? Tinha 30. Uhum. Aí a gente foi para a gente casou com o pessoal do NA indo no casamento, né? Umas 300 pessoas que foram no casamento. E só que quando foi para a realidade de um casamento, Roberta não sabia lidar com realidade. Então foi um problema, porque eu queria encher a minha casa de gente, eu recaía e foi um problema. Chegaram a se separar, não? Não. Você sempre segurou ela? Eu fiz, porque assim, quando eu entrei para esses grupos de ajuda, porque grupo de ajuda eles falam assim, não, é só por hoje. Hoje eu não bebi. E quando na minha cabeça já funcionava diferente. E eu falava assim, nunca mais eu uso droga. Então as pessoas só faltavam jogar cadeira em mim. Porque eles ficam nessa só por hoje, só por hoje, só por hoje. Como eu tive 6 meses na igreja, eu já conhecia mais ou menos um pouco da palavra. E eu falava, eu sei, tem um que cura. Eu sei qual é que cura, nunca mais eu uso. Eu falei, vocês são playboy, rapaz, vocês estão aqui na Narcóticos Anônimos para mostrar uma fichinha pro papai. Eu falei, já apanhou de fuzil? Já apanhou tomou coronhada de 12? Eu era assim. Aí, então, desde o momento que eu entrei para Narcóticos Anônimos, eu falei, nunca mais eu uso. Só que aí, não é falando mal da entidade, eles cuidam do físico. Mas quem cuida do espiritual? Aí eu tinha já esse conhecimento. Quando eu casei com a Roberta, eu tive muito problema, porque ela queria transformar a nossa casa num grupo de... Salão de festas. Salão de festa. Ela não trabalhava, ninguém trabalhava, e eu tinha que acordar cedo para trabalhar. E eu falava para ela, Roberta, tá errado, esse pessoal não quer nada, rapaz. Você vai conhecer um Deus que transforma a nossa vida. Então, quando passou uma época, o primeiro ano foi muita guerra, que a Roberta não gostava de pagar conta, né? Chegava a conta de luz, ela jogava pro lado. Chegava a conta de telefone, ela jogava pro lado. Eu falei, tem que abrir, cara. Filhinha de papai, gente. Foi a realidade Era de hoje. Patricinha. É isso aí. E eu drogada, né? Eu sempre fui pé no chão. Uhum. Eu usava minha droga, mas eu sempre paguei minhas contas. Uhum. Entendeu? Então, quando eu cheguei em casa, eu vi a Roberta chorando. Um dia eu liguei a televisão e tava o bispo falando na televisão. Você que tá aí com um prato de cocaína. Aí eu falei, eu? Você pega esse prato de cocaína e joga fora, lá na privada. Aí eu peguei o prato de cocaína e joguei fora.
E fiquei olhando para a privada, tipo assim, não acredito que eu joguei fora. Esse homem me fez eu jogar fora. E aí, tudo que ele falava, eu repetia. Tudo que eu respondia a ele, ele me respondia. Ficamos assim pela televisão. Impressionante, né? Uma meia hora. Como se ele estivesse falando diretamente com você. E ele falou assim, você crê, você vai vir aqui domingo, 7 horas da manhã, e vai ser curada. Aí eu falei assim, quem esse homem pensa que é? Porque não existe cura, eu sou doente, uma doença. Você tinha colocado isso na cabeça. Isso, porque NA tinha me ensinado isso. Aí eu falei, quem esse homem pensa que é para dizer que é cura? Vou lá ver. Aí ele chegou em casa, eu estava chorando, agachada, ajoelhada, chorando, e falei para ele, eu quero ir nessa igreja que parece um disco voador, que é a Catedral de Del Caché, parece um disco voador. E ele falou, é universal. Eu falei, não interessa. E fomos. No domingo de manhã, virada, tinha usado, mas fomos assim mesmo. E quando chegou lá, que eu achei, que igreja é essa? Cadê os santos, né? Porque eu nunca tinha visto uma igreja sem santos. Eu falei pra ela, ela falou que ela foi católica, cadê os santos? Nós pegamos uma ônibus, estava cheio de drogado na condução que a gente ia, isso era 6 horas da manhã. E aí quando a gente chegamos na catedral, né, Del Castilho, ela falou, cadê os santos? Eu falei, não existe santo, só tem um, tá lá escrito lá. Jesus Cristo é o Senhor, só existe Ele. E aí o bispo chamou os casais para baixo, né, para frente do altar, e falou, fica os casais de costas um pro outro. Aí quando ele orou, a Roberta passou mal, incorporou com o espírito. Dali começou todo o trabalho de libertação dela. E teve um propósito que foi feito, que eu fui lá na frente e peguei um envelope. E ali tinha uma semana para eu entregar o valor. E eu fiquei, nessa semana, fui no mercado, comprei um pão, um frango e fiz um sanduíche e fiquei na barraca dele, natural, vendendo pela praia sanduíche natural. E na semana seguinte, tudo que eu ganhava eu botava no envelope. Não comprei droga essa semana. E quando passou uma semana que eu fui passar pelo altar, eu fui ver que eu estava uma semana sem usar droga. E nunca tinha acontecido isso comigo. Né? E aí a gente tomou uma decisão. A gente falou, Roberta, ou a gente fica na igreja, ou a gente fica nesse grupo. Só que aí a gente ia para a igreja, ia para o grupo, o pessoal ficava debochando da gente. Eu falei, eu não venho mais nesse grupo. Eu vou assumir minha fé e pronto. Acabou. Eu sempre fui direto. Para mim não tem papo errado não, o papo tem que ser reto. Algumas pessoas a gente levava, então, né? Começou assim. Começou a evangelizar dentro do grupo de Narcóticos Anônimos. E aí a gente se converteu, se batizamos. Roberto entrou para o grupo de evangelização. Eu nunca quis entrar, porque ela falava, vem. Eu falei, eu não quero, porque eu sempre levei a sério a vida com Deus. Eu conheci um Jesus que liberta. Então, quando o bispo levantou a Roberta obreira, ele queria me levantar. Eu falei, não quero não. Se eu quiser uma calça branca, uma camisa azul, a branca e a calça azul, compro na C&A. Aí ele falou, a Roberta me achava até doido. Eu falei, sabe o que acontece, bicho? Vou falar uma coisa pro senhor. Eu vim do mundo das drogas, eu vim do mundo espiritual. Eu conheço Jesus, mas não nasci dele ainda. O senhor está me entendendo? Eu sei quem eu vou enfrentar. Eu servi as entidades pesadas, eu fui escolhido para ser o grande terreiro. A entidade me escolheu. Eu estava sendo preparado para ser o grande terreiro. O grande terreiro é como se fosse o tecladista da igreja. Ele bate nos atabaques e chama a entidade que o Pai de Santo pede para... Foi assim que eu estava sendo preparado. E aí quando eu fui servir a Jesus, eu era assim. E então, aí
teve a primeira leva de obreiro, o Roberto foi levantada, teve a segunda, teve a terceira, aí na quarta, um pastor que me conhecia da catedral, que a gente já estava na igreja de Botafogo, ele falou, tá pronto, seu Edson? Eu falei, tô. Posso botar a mão? Eu falei, pode jogar o corpo. E aí começamos. Nós começamos a fazer trabalho de evangelização pela igreja. A gente ia para Complexo Alemão, ia para esses lugares vamos aí. Dar um tempinho aqui só para a gente falar desses trabalhos missionários. Vocês estão gostando? Então se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem para que alguém aí possa ser tocado com essas histórias, né? Ou que esteja passando por uma situação como eles passaram, né? E possam estar correndo aí ao encontro desse nosso Jesus. Vou aproveitar aqui para falar dos patrocinadores. Júnior Lobo. Opa, Kika, tudo bem, galera? Olha só, que conversa maravilhosa. Então, falar aqui dos nossos patrocinadores, que são eles: Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e também a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. É de verdade. Né? Um abraço aqui pro nosso amigo Neto Matos. Da Rádio Rockão 80. Isso aí. Para quem gosta de rock. E vamos lá. E aí, como é que começa esse processo missionário, esse trabalho de vocês? Sim, então, foi aí lá, começamos a fazer trabalho, porque a gente botou assim na cabeça, falou, pô, Beto, não adianta a gente ficar aqui e não ajudar outras pessoas. E aí a gente começou, como o trabalho da Universal é muito forte de evangelização, a gente começou a se doar. E aí a gente ia para morro, a gente ia para presídio, Padre Severino, tinha um grupo Cura dos Vícios, e depois, por último, a garota de programa. Então, quando teve, assim, a minha pior guerra, que foi a Roberta, 4 anos de obreira, a Roberta levava 2 homens para a igreja, e a gente evangelizava um traficante num morro, não vou falar o nome do morro que não precisa. Uhum. Então, esse rapaz gostava da gente, pelo trabalho que a gente fazia na comunidade. E aí, um dia que a Roberta deu 1h, deu 2 da manhã, eu morava em Copacabana com ela, e ela não aparecia. E aí o Espírito Santo falou, ela Deu tá ruim. fazendo besteira. Deu ruim. E aí meu telefone tocou, o traficante falou, obreiro Edson, tem uma notícia ruim pra te dar. Eu falei, fala aí, irmão. Aí ele, sua esposa tá aqui em cima usando droga. Veio de outro morro. Não foi daqui não, mas já proibiu o morro todinho de vender droga pra ela. Aí eu falei, então faz o seguinte comigo, segura ela no morro, não deixa ela descer aí, que eu tô indo aí agora. Aí botei a camisa da igreja e subi o morro, 2 da manhã. Aí cheguei lá, tava lá. Você vê a sua esposa drogada, com o pé no chão, toda fedendo a cachaça. E aí eu falei pra ela, Roberta, tu foi obreira. O que tu quer? Tu quer Jesus ou quer o mundo? Porque se tu quiser mundo, Jesus vai me dar obreiro melhor do que você. Aí ela deu um estalo, acordou. Pegou pesado, mas pegou certo, né? Pegou certo, né? Não ficou de sentimento. Porque tinha que fazer isso. Aí tinha que tomar um choque, né? Tinha. E aí ela falou, eu quero Jesus. Falei, quer mesmo? Então bota a mão no coração aí. Aí eu aproveitei lá em cima mesmo, olhei pros caras da boca de fumo, falei, vocês vão ver quem faz vocês vender droga, faz vocês usar droga. Falei, botei a mão nela, orei ela, a Roberta passou mal com a entidade. E os caras olhando de olho. Falei, cara, espírito não morre. Espírito, você morre, ele passa pra outra, morreu, vai pra outra, e assim ele vai ceifando a alma. Só tem um que liberta, se chama Jesus Cristo. E a Roberta lá na guerra dela, que ela pode falar, e ela clamou lá, no dia que ela recaiu, o morro tava em tiroteio, né, Roberta? Sim. O morro tinha pegado fogo num lugar que eu tava em casa e eu parei assim na portaria e o meu pé não conseguiu andar para frente.
E eu falei assim, pensei, né? O que está acontecendo comigo? E o porteiro perguntou para mim, o que aconteceu? Aí eu não consigo andar para frente. Aí virei para trás e voltei para casa. E apaguei. Lá no morro, lá no morro a Roberta falou assim, clamou para Deus, quando ela estava recaída, o tiro comendo em cima do morro, ela se jogou dentro de uma vala. E aí ela falou para Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu volto a te servir. Aí apareceu uma mão puxando ela da vala. Era uma obreira que tirou ela do morro. O tiro parou na mesma hora que eu clamei e era uma obreira me chamando para uma reunião de resgate. Cara, tem tantas histórias assim que a pessoa tem que desafiar Deus para poder voltar ou acreditar, né? Quando tem oportunidade, porque geralmente o inimigo não dá muita oportunidade não, ele ceifa a alma e leva logo. Pois é, com certeza vocês então, são escolhidos. Eu penso a Roberta, assim. Que eu orava muito, né? Orava pra caramba, eu tenho um sono muito leve. Então a Roberta nessas manifestações, ela saía na rua, manifestada, levantava a saia atravessando a Avenida Atlântica, atravessava sem o sinal aberto, ela atravessava, tudo era... Você ia atrás dela. Não era mais ela, né? E eu atrás dela. Ela olhava pro bar, passava mal. E aí teve um dia que eu ungia todas as janelas, acordava de madrugada, a Roberta tentando subir na janela, incorporada, para se jogar do 17º andar. E aí eu desafiava o mal toda hora, eu falei, joga, vai lá. Você não quer se jogar? Não posso. Era uma luta muito grande. Porque existe o mal. Até eu acordar e ver que eu tinha que lutar contra esse mal. Existe uma luta espiritual, né? A gente sabe porque a gente veio assim, de uma escola que ensinava a gente a lutar contra o mal. Mas nessa queda aí, a Roberta conheceu a Adventista. Onde foi parar. Então foi difícil para mim pra caramba, para sair da Universal. A gente 20 anos de obreiro, eu fiquei 20 anos lá de obreiro, para ir para Adventista. Porque aí eu comecei a me interessar pela Bíblia, comecei a estudar, que eu sempre estudei a Bíblia. Só que nessa época, antes disso, no meu primeiro contato que eu conheci a Adventista, que eu conheci o sábado, através do meu padrasto, estava uma fase muito confusa. Nossa vida financeira estava em baixa, eu estava manifestando o tempo todo e estava uma confusão muito grande. Então, e ele não queria ir para Adventista de jeito nenhum nessa época. Porque é muito importante assim, não adianta você saber a Bíblia de ponta a ponta e o seu teu testemunho é totalmente diferente, entendeu? Eu falei, eu não vou para essa igreja desse jeito aí que esse cara é, porque a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti foi aprender a perdoar. Então eu falava para Roberta, perdoa o seu pai pelo que ele foi, pelo que te fez. E a pessoa falava assim, tem que perdoar nada. Eu falava, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Eu fiquei dos 13 até os 30 e pouco sem ver meu pai. Meu pai foi para os Estados Unidos, foi morar lá e eu nunca mais vi. Quando eu me converti, que eu conheci Jesus, é que eu fui voltar a ter que procurar ele. Você que não queria, ou ele que sumiu da sua vida? Ele que sumiu da minha vida. Então você também não tinha culpa, né? Não tinha. Mas ela carregava isso dentro dela. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, quando a Roberta me falou que estava indo para Adventista, eu falei, eu vou para essa igreja nada, essa igreja morta aí. Era assim que eu falava. Eu falei, eu sou ligado 220, Roberta. Eu gosto de evangelizar, eu gosto de ganhar alma, eu gosto de falar de Jesus. Por isso, quando eu falo para as pessoas falam, isso é dom. Eu falei, não é dom. Falar de Jesus não tem que ter dom, não. Você tem que ser agradecido por ele ter salvado a tua alma, porque ele nos salvou para que a gente venha salvar outras pessoas.
Ele não salvou pra gente ficar dentro Eu de sempre igreja falo. e tendo um conhecimento. Eu penso assim, eu falo, já cansei de falar, ele veio aqui, Jesus veio aqui em carne e osso ensinar a gente a discipular. Ele veio ensinar a gente, é isso que ele quer da gente, que a gente possa espalhar, né, o evangelho. Se ele tivesse aqui hoje, ele ia estar nas vielas, Com certeza. ia estar nos morros, ia estar... Eu aprendi assim a sentir a dor daquela pessoa. Então quando a pessoa fala empatia, assim, não tem né? jeito, eu falei, tem sim. Tanto é que eu falo com traficante, falo com prostituta, falo com madame, cada um tem um jeito de evangelizar. Mas Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Exato. Entendeu? Então, Jesus não vai fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Ele não vai descer na terra agora. Não. Ele vai usar alguém. Ele veio aqui ensinar como é que se A faz. gente tem que se colocar à fazer. disposição dele. Não é ficar dentro de igreja, lendo Bíblia. Tem que ir para a igreja? Tem que ir para a igreja. Tem que estudar a Bíblia? Tem que estudar a Bíblia. A gente primeiro lê, ouve, lê e pratica. Entendeu? Por isso que quer me ver nervoso é falar que é seu dom. Não é dom, não. É o desejo de ganhar a alma, é o desejo de falar de Jesus, é o desejo de dar de graça que de graça tu recebeu. O dom é a maneira que você vai usar para ganhar a alma. Né? Então, assim... Cristão anônimo, gente. Olha, vamos lá, fala, cristão. Qual é a pergunta que você tem aí? Olá, Roberto. Olá, Edson. Tudo bem com vocês? Me fala aí, vocês têm algum sonho que ainda não realizaram? E aí, gente, vocês têm algum sonho? Eu tenho. Fala. Como eu lutei, né? 8 anos para ele vir para Adventista, eu tenho um sonho de ir para a Escola dos Profetas, lá da Maísa Ribeiro. Caramba. E terminar a vida como missionária junto com ele, em lugares que não tem a igreja adventista, para poder Transmitir a palavra. transmitir a Levar o evangelho. palavra. Você ficou 8 anos sozinha na igreja adventista? Não, fiquei na Universal. Ah, você não conseguia, mas você ficava insistindo. Mas eu ficava insistindo, quer dizer, eu ficava orando, né? Mas aí eu tive que voltar para a Universal ainda, tive que me libertar, voltei a ser obreira. Só que um dia eu estava indo trabalhar, que eu trabalhava de corretora de imóveis nessa época, e estava indo para o aeroporto fazer um plantão lá, e ouvia no YouTube o sábado, de novo, o decreto dominical. E ali, caramba, já vai acontecer o decreto e eu tô aqui? Não pode. E aí nesse dia eu fiquei no plantão ouvindo todo, nem trabalhei, fiquei só ouvindo o YouTube e comecei a assistir a Novo Tempo escondido dele. Porque existia, foi o que a esposa do pastor Alejandro falou para mim quando ela me atendeu. Existia um trauma entre a gente em relação a ir para Adventista. Se Era eu um pré-julgamento? Se eu tocasse no assunto, ia causar discórdia e confusão. Então, eu comecei a fazer escondido. Aí ouvi escondido a Novo Tempo. Aí um dia o antigo pastor Luiz Gonçalves falou assim: você entra no site encontreumaigreja.org e acha uma igreja para você ir amanhã. Aí eu entrei e falei para ele que ia trabalhar e fui para a igreja. Melhor assim, né? Melhor falar que vai trabalhar e ir para a igreja do que ir ir para o morro, né não? É melhor. É melhor. Aí fiquei 4 sábados indo. No 4º sábado que eu E ele achando que você estava indo trabalhar. E ele achando que eu estava indo trabalhar. Mentirosa, né? Aí eu cheguei no sábado e falei assim com Deus: tem alguma coisa errada. Que adianta eu estar guardando o sábado e estar mentindo pro meu esposo? Pois é. Pois é. Aí Pecado é pecado, né? Aí cheguei pro pastor Alejandro e falei: o senhor pode me atender?
Aí ele falou, estava meio na pandemia, na época, final de pandemia, e ele me atendeu em casa, online, com a esposa dele. E aí foi que ela falou isso, que tinha um trauma, mas eu contei a minha história toda para eles, tudo que aconteceu em relação a essa questão, sair da Universal e ir para guardar o sábado. E ele falou assim, quando ele chegar em casa do trabalho, você chega para ora a Deus primeiro, quando ele chegar do trabalho, você chega para ele e fala que você está indo para Adventista e convida ele para ver. Aí eu, mas como, pastor? O senhor não entendeu nada. Aí eu fiz isso, cheguei para Deus e falei, olha, Senhor, está entregue nas tuas mãos. Sabe, tipo, você não ora nada, você só fala para Deus, está nas tuas mãos. Porque eu quero guardar o sábado. Só o Senhor pode tirar qualquer empecilho. Porque eu não quero continuar mentindo pro meu esposo. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele, tipo assim... Pisando em ovos. Meia tímida. Olha, eu tô indo na Adventista há 4 sábados. Você quer ir comigo? Aí ele, quero. Porque a gente nunca sabe o que está dentro do coração da pessoa. Só Deus que sabe. Eu comecei a me decepcionar com algumas coisas, apesar que a gente tem que olhar para Jesus. Não importa onde você está, né? Eu também então, penso assim. Aí eu fui lá, fui com o pé atrás, né? Aí o pastor, com toda a calma, com toda a educação que ele tem, aí me atendeu, tá? Eu falei, tá bom, pastor. Eu reconheço o sábado como a lei de Deus. Conseguiu aceitar. Eu reconheço os mandamentos, mas e aí? É só isso que vocês fazem? Eu sou ligado 220, eu gosto de ganhar alma. Aqui, vocês assistem no sábado aqui e depois vai para casa? É isso? Funciona desse jeito? Porque eu estava acostumado a ir lá no domingo. A gente chega às 7 da manhã, reunião de obreiro, depois trabalha na reunião do bicho, depois reunião de evangelismo, 3 horas da tarde, cada um saía para o seu projeto. Eu chegava em casa 9 horas da noite, cansado, mas feliz, que eu tinha ajudado na obra, entendeu? Aí ele, com todo o jeito dele, ele falou, mas tu pode trazer isso para cá. Eu falei, eu trabalho com garoto de programa. Trabalho com viciado e garoto de programa, eu e Roberto. Porque a gente era responsável do estado todo. Onde tivesse uma igreja universal na época, a gente tinha que colocar esse projeto das garotas de programa. E vocês levaram, então, esse projeto para a igreja adventista? Sim. Achando assim, que lá no Universal a gente tinha maior apoio. Uhum. EVG Night, evangelização na noite. Então a gente ia para Quinta da Boa Vista, Avenida Atlântica, Sernambetiba, onde tivesse ponto de prostituição, que a gente mapeou as prostituições todinha do Rio de Janeiro. Então a gente fazia festa uma vez por mês, na rua, para elas. Servia bolo, servia salgadinhos. Levava a palavra, a gente evangelizava. A gente evangelizava 4 semanas, na última semana eu chegava, no caso foi na Quinta da Boa Vista, cheguei pro cara do posto de gasolina, me empresta essa tenda aí, vocês fecham o posto, eu posso usar aí à noite? Ele, não, pode usar. Aí lá a gente levava toda a estrutura, levava tenda, cadeira, púlpito, aí as obreiras doavam bolo, dava salgado. O bolo e o salgado é só um chamarisco. Na verdade a gente queria pegar a palavra de Deus. Sim. E chamava outras pessoas, que foi garota de programa, que foi traficante, para dar testemunho. Vocês faziam um mini culto e faziam um estudo bíblico, é isso? A gente fazia um mini culto ali, isso na Universal. E dali eles ouviam a palavra, aí ia garota de programa, ia travesti, ia tudo. Eles ouviam, a palavra de Deus entrava neles, eles decidiam se queriam ir na igreja ou não. Quando eles iam para a igreja, aí a gente cuidava deles dentro da igreja. Então, quando eu fui para a Adventista, eu tentei levar esse trabalho para lá. Só que aí é outra pegada. E a gente ficou 1 ano... Mas vocês fazem isso, né? Até hoje. Eu e Roberto. Sim. A gente ficou 1 ano, 2021, inteiro. A obreira ia lá em casa, dava estudo na quinta-feira pra gente. Na sexta, a gente evangelizava a EVG Night.
para chamar as garotas para o domingo. No sábado a gente ia para a igreja adventista e no domingo a gente ficava trabalhando de obreiro, evangelista, como se nada tivesse acontecendo. Ninguém sabia que a gente estava indo na adventista. A gente ficou assim um ano para tomar decisão, porque eu tinha maior carinho pela obra, assim. Eu falei, Roberta, eu vou preparar um casal para ficar no nosso lugar, que eu não vou largar assim. Vou para outra igreja e vou largar. Sim. Só porque eu troquei de igreja. Então achei um casal, comecei a preparar eles, botei eles como meu auxiliar e falei para Roberta, sai, deixa que eu fico frequentando aqui, depois eu largo tudo. Foi assim que aconteceu na saída para Adventista. Até que eles não aceitaram muito. E foi tão de Deus que a última vez que eu fui para a Igreja Universal, estava tendo... O pastor pediu para eu chamar frutos, pessoas que tinham sido transformadas no estado todo, né? Como ex-garotas de programa e que estavam firmes, para dar o testemunho lá no altar. Então, eu reuni as pessoas pela liderança que tinha nas outras igrejas, chamei pessoas. Foi a última vez, como Deus estivesse falando assim, olha, o trabalho foi até aqui, agora cumpriu sua missão agora aqui. eu tenho outra missão para você. As pessoas não entendem muito porque a gente trocou de igreja e tal. As pessoas de lá As pessoas de lá não entendem. Assim, por que vocês saíram da igreja? Porque a gente não era nada, né? Mas só que eu e Roberta, a gente era muito ativo. Dentro da catedral, eu conheço tudo dentro da catedral. Conheço tudo, um monte de gente lá. Foram muitos anos ali dentro. Então as pessoas não entenderam por que vocês saíram. Aí a gente tem que parar e explicar, véio. A gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu não saí porque eu quis. Eu saí porque eu obedeci ao Espírito Santo. Você sentiu o chamado. Ele me chamou, eu saí. Então as pessoas não aceitam ainda até hoje. Tem gente que acha que a gente vai voltar para a Universal. Então quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a conhecer mais a Bíblia, e as pessoas têm uma mania de falar, a letra mata, entendeu? O Espírito vivifica, mas não é isso. Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que saber o que está falando. É verdade, é a palavra, né? Para não ficar na mão de nenhum homem, né? Isso é do como que o homem fala ali na frente. Eu não sei se vocês sabem, eu era kardecista, quer dizer, eu cresci sem uma religião. Sim. Depois, a primeira religião que eu tive, né, conhecimento, um pouco de estudo, foi o kardecismo. Mas aí quando... Eu não sei se acontecia isso com você, mas comigo era meio que um vazio. Tinham muitas questões que eu não conseguia a resposta. Sabe? Eu não tinha resposta. E quando eu conheci a Bíblia, é impressionante. Eu consigo obter resposta. Sempre do que eu preciso, eu vou lá, eu busco, eu consigo ter resposta. Então ela, assim, pode ser o chamado do Espírito Santo, né, como você falou, Sim. Mas ela me preencheu melhor. Mas assim, independente de religião, eu costumo falar, tenha Deus no teu coração, né? Verdade. E o que eu aprendi na igreja é o que a gente está tentando fazer aqui, que é, de certa forma, tá passando palavras. Eu costumo falar que testemunho é maravilhoso para trazer pessoas, né? Mas a verdade sobre a morte, para onde a gente vai, isso aí. só a Bíblia que tem. Exatamente. Né? E qualquer outra religião não ensina a verdade. E a gente não aprende isso, né? A gente não aprende isso lá. Só quando a gente pega realmente a Bíblia. Para poder estudar. E é claro, não é interpretação, está escrito. Está escrito. Vocês fazem trabalho com garotas de programa. Estão agora com a missão da Igreja do Jardim Oceânico. Cheguei já vendo a Roberta dando estudo bíblico. Você estava dando estudo bíblico? Sim. Os novos. Até ontem a gente fez um estudo bíblico online que tinha 5 pessoas, né? E a gente está fazendo também um trabalho de evangelização aqui no Morro, no Itaiangá.
na comunidade. Sim. Isso, E tem lá- um PG Todo com sábado. 35 pessoas no Uau, PG lá nesse Na comunidade. na comunidade. lá vocês estão Todo quais os domingo. dias? Domingo? Domingo, A gente 6 horas da evangeliza- tarde. E é Evangeliza onde? nesse- Qual local lá? É um galpão? Onde é que Não, a gente vocês... se juntou, eu, Roberta, mais uns membros que é da Adventista, que mora lá em cima. E a gente alugou uma garagem. E aí lá a gente bota cadeira. E aí, aberto para qualquer um? Qualquer um um que que chega, qualquer um. vai lá. Será Se lá. quiser Tá conhecer. tá bem precário ainda, né? Quem quiser conhecer vocês, conversar com vocês, fala aí da rede social. Pode falar até pra aquela câmera aí. Qual é a Se rede tiver algum patrocínio para ajudar a gente, que a gente quer fazer uma feira de saúde lá na comunidade, um trabalho social lá grande, mas a gente precisa de patrocínio. Lá esse PG não tem nem cadeira direito, são poucas cadeiras, então é algo bem só com a palavra mesmo. Só com Porque Deus como, mesmo. como a gente veio com essa pegada da Universal, o pessoal da Adventista não tem muita intimidade de evangelizar desse jeito. Então esse rapaz chegou pra mim, pra Roberto, e falou: pô, você ajuda lá em cima? Eu falei: ajudo, de boa, vamos lá. Porque quando eu cheguei na igreja adventista, eu falei com o pastor Alejandro: vocês não têm camisa de evangelização aqui? Vocês têm camisa de projeto, de bravador, de evangelização não. Eu falei: por que a Universal entra em qualquer morro? Por causa da camisa. Então a gente tem que fazer uma camisa. Aí ele pediu pra gente bolar, a Roberta bolou uma camisa. A gente começou a confeccionar e a gente usa essa camisa lá Eu no acho morro. isso muito legal, porque você trouxe a tua experiência. Eles aceitaram Porque isso quando daí a gente está no morro, e começaram a praticar. E né? Quando a gente tá no vai dar morro, testemunho em cara, outras adventistas, a gente mostra a camisa. a gente era para ter algumas- trazido para cá e esqueceu. Quando a gente está no morro, tá todo mundo uniformizado, o traficante ele olha: pô, não, o pessoal da igreja, tá tranquilo, entendeu? E chega lá, eles... eu fui o primeiro a abordar, que eu gosto de abordar, né? Os caras de fuzil, de granada lá, eu falei: deixa que eu vou. Aí fui lá, conversei com eles. Falei: não, a gente tá fazendo um trabalho evangelístico aqui. A gente não quer que... A gente não tá aqui para te julgar, que Jesus não botou a gente como juiz de nada. Só quero te mostrar que existe um Deus que transforma a nossa vida. Aí eu uso meu testemunho, a Roberta usa o dela. Eles ficam ouvindo, às vezes eles não acreditam, olha pra Roberta. Falei: a Roberta era conhecida como Russa de Copacabana, eles olham de cima e embaixo. Eu falei: sério? Falei: mostra a foto de antes e depois aí, Roberta. Aí eles olham, que a gente anda com a foto dela. E aí eles abaixam o fuzil, né? Apaga a maconha e pede oração. A gente ora de boa com ele, fez: se você quiser ir conhecer melhor a Bíblia, aquele local ali, ó, amanhã eu vou estar aqui dando estudo bíblico para vocês. Esse testemunho de vocês é tão forte que eu vi que a Novo Tempo fez um quadro, né? Fez um... A gente fez, já deu testemunho na No Universal. Detox, sempre que tem Detox, a gente dá testemunho lá no Detox. Porque a gente não dá testemunho para... Não é ego. Eu não gosto de dar muito assim testemunho em emissora. Porque meu testemunho eu dou porque Jesus me curou. Mas aqui vocês vieram dar o seu testemunho, Então, gente. A gente dá pra quando glória a de gente- Deus, né? É isso aí. Porque quando a gente era da Universal, a gente deu na Record, a gente levou vários ônibus, eu era responsável pelos ônibus. Quando eu ia pro Templo Salomão, a gente levava ônibus para lá. No Univer tem um testemunho nosso. Tem, Entre Linhas. No Entre Linhas. A com gente programa. está falando aqui, parece que é uma coisa muito simples, gente, mas o que esse casal faz é levar muitas pessoas para a salvação, né? Para conhecer Jesus. E a gente não costuma ver esse empenho, né? Essa determinação, esse doar verdadeiro. E eles vivem para isso. Então, assim, Porque assim... eles são um exemplo, né? Quando eu servia o mal, eu levava muita gente para as drogas. Muita. E quando eu me converti, eu falei para Jesus: o diabo me usava muito.
o Senhor vai ter que me usar mais do que ele para ganhar alma para o Senhor. E quando eu ficava na esquina vendendo droga, era muita gente casada que ia lá comprar, filho de alguém que ia lá comprar. Então, como eu influenciei essas pessoas, eu quero influenciar essas pessoas hoje. A gente botou essa pegada assim, Para Jesus. servir a Deus. Quem falou isso aqui pra gente foi o seu Adilson, né? Ele levou muitos jovens pra droga e aí depois o trabalho que ele faz com os desbravadores é fenomenal também. Sim. Gente, olha só. Temos uma caixinha de promessas aqui. Cada um pega a sua, leia e conta pra gente que mensagem veio pra vocês. Pode começar. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbio 31:30. E olha, hoje você tem uma mulher do seu lado aí que teme o Senhor. Fala aí, Roberta. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Sim, porque ele um dia vai voltar, né? Isso aí. E ele então tá o tempo todo por aqui. a gente tem que buscar agora, porque ele está julgando todos nós, né? E você? Isaías 55:6. E vocês buscaram, né? Buscaram. Porque é assim, Kika, a e gente... pela busca que eu me libertei, por buscar ele. Eu costumo dizer que o que liberta é a palavra de Deus. Hoje, né? pra gente quase fechar aqui, vocês acreditam que por tudo que vocês passaram, valeu a pena? Claro que sim. Claro, tá valendo. Sempre vale até o final. Porque eu sempre falei, o Senhor vai ter que me usar até o último dia da minha respiração. Porque as pessoas olham pra gente assim e falam, tu é crente? Eu falei, não. Por quê? Crente é quem crê em alguma coisa, rapaz. O católico crê nas imagens dele, o budista. É isso. Tu é evangélico? Eu falei, não, sou cristão. Cristão que serve a Cristo. Porque as pessoas rotulam quem serve a Deus com cara de terno com Bíblia debaixo do braço. Aí veio eu e Roberta, subindo a gente de rapel. A gente faz trilha, faz rapel, ciclismo. Bike, né? Entendeu? Bike, seven bikes. Jogo bola, parou do meu lado e evangelizo. A gente tá dentro do metrô, puxou o assunto e evangelizo. Academia, eu evangelizo. É isso entendeu? aí, gente. Então a gente tem essa pegada assim, você não pode ser chato. Você tem que mostrar Jesus. Para ser de Jesus, você não precisa falar de Jesus. O teu comportamento, o teu vai caráter vai dizer. Que as pessoas enxerguem Jesus que as pessoas vão olhar para você e vai ver, Kika, você tem uma luz, você tem alguma coisa diferente. Aí deu uma oportunidade, a gente entra evangelizando e mostra o Deus que transforma. E valeu muito a pena, como vale a pena cada dia, porque cada luta que eu tive, cada busca que eu tive, como disse o versículo que eu tirei, né? Lutando pela minha libertação, e hoje eu ser liberta, completamente. Pode aparecer a cocaína que for, que eu vou ser segura. Que a gente mais vê quando aquela tá dentro da Roberta comunidade. Insegura que não podia ficar sem um minuto sem usar droga, que ficava dando depoimento no grupo, só por hoje eu não vou usar. Morreu aquela Roberta. E vale muito mais a pena uma Roberta de 50 anos do que uma Roberta de 25. Porque quando você se entrega a Jesus, ele tira todas as feridas que o mundo colocou em você. Tira o vício, tira a prostituição, tira a raiva, e ele vai colocando o que ele quer. Vai amor, tirando as coisas do mundo e botando dando o espírito o que ele dele. veio ensinar. Então o que a gente mais vê quando está evangelizando em comunidade é pó. Que na verdade o nego tá cheirando nem pó, tá cheirando tudo misturado. Roberta e Edson, vamos terminar agora. Vamos. O tempo acabando. Eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali, pode ser um de cada vez. Façam um chamado. O que vocês costumam fazer para tentar chamar quem está assistindo ali para conhecer Jesus? Esse Jesus que transformou vocês. Você que
pode estar aí vendo esse vídeo com uma cocaína do teu lado, cheirando, ou pode fazer parte de um grupo tentando ficar limpo só por hoje, né? Só que existe um Deus acima de tudo que te cura, que hoje eu fui curada dos vícios graças a Jesus Cristo. Ele é o libertador da minha vida. Então eu convido você a fazer parte junto com a gente, mudar de vida e poder estar aqui um dia contando o seu testemunho. É o que eu falo, cara. Deus, ele não muda a vida das pessoas, ele transforma a vida das pessoas. Ele tira lá de baixo e coloca lá em cima para que um dia ele venha a ser glorificado. Porque tudo que a gente falou aqui, isso tudo é para a glória de Deus. Eu tenho a certeza, se a pessoa se entregar para Jesus, ela se transforma. Eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando, é 50%, é uma sociedade. Você faz a sua parte, Jesus vai fazer a dele. Que geralmente as pessoas vão para a igreja para buscar bênção, não vão para buscar o abençoador. As bênçãos é consequência da intimidade que você tem com o abençoador. Então eu tenho a certeza de tudo que aconteceu comigo, a queda da Roberta, Deus sempre falou, ele sempre vai falar, eu sou contigo, não temas. Jesus está sempre com a gente. Vem guerra? Vem guerra. Não é porque eu estou na igreja que a guerra acabou, não. Ao contrário, a guerra dobrou. Mas só que agora eu sei com quem eu luto. E eu sei quem está do meu lado para lutar junto comigo. É simples assim. Entendeu? Porque o mundo tem tudo de bom. Que as pessoas gostam, né? O que eu posso falar aqui pra você, Roberta, é que esse cara te ama. Porque acho que se fosse outro, já tinha chutado o balde, né? Até pastores já falaram para ele me largar. A gente passou assim, até dentro da igreja. O pastor falava assim para a Roberta, chegou a falar para mim, eu não queria a Roberta nem pintada de ouro, nem com o Espírito Santo. E eu sempre respeitei os homens de Deus, eu falava assim, pastor. Mas a Bíblia diz que a fé que tenha para si mesmo. Simples assim. Você estava ali. Pronto, e não era ele receber que tinha que mensagem. me querer, era ele, então. Gente, ó, cara, amei estar com Deus vocês, abençoe. amei conhecer essa história de vocês. Espero que com essa história, com esse testemunho, vocês possam alcançar muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, acionem Vem assistir o canal. Se inscrevam no canal e comentem, né? E compartilhem, acionem o sininho. E é isso. Um beijo para vocês. E até o próximo Pod God. Amém. Amém.